uso de certas palavras sem a explicação, sem o contexto para elas, pode ter a intenção de gerar uma reação emocional, fechando cognitivamente o leitor ou ouvinte à realidade. Tommy Robinson é um ativista inglês, é um nacionalista inglês que é chamado constantemente de extrema-direita. Foi preso recentemente por estar do lado de fora de uma audiência numa corte de justiça. Curiosamente, as notícias não dizem que julgamento estava acontecendo ali naquela corte, e ele foi preso por perturbação da paz. Ele disse, enquanto ia preso, não fiz nada, não falei nenhuma palavra, estou sendo preso por não fazer nada. Procurei notícias sobre a prisão dele no Brasil. Encontrei uma notícia antiga no G1. Curiosamente o chama de extrema-direita, sem dizer o que ele fez. Na época, em 2013, ele foi preso, fez uma manifestação em homenagem ao soldado que fora esfaqueado até a morte. Ele foi proibido de protestar naquele bairro, onde o militar morreu, porque ele causaria um grave distúrbio da ordem pública. Então ele foi preso, acho que ele pegou uma sentença de 13 meses por causa disso. Como ele bem colocou, o governo britânico estabeleceu uma zona para não muçulmanos. E é muito interessante como a notícia termina dizendo que houve um aumento dos incidentes contra muçulmanos desde a morte do soldado. O soldado foi morto por muçulmanos. Parece muito relevante, muito preocupante que houve um aumento de incidentes contra muçulmanos, apesar de não dizerem que incidentes foram esses. Ironicamente, essa prisão de agora, que acho que foi na sexta-feira, dia 25 de maio de 2018, foi em frente a uma audiência que estava vendo sobre uma gangue de muçulmanos que havia estuprado dezenas de garotas britânicas. Já me perguntaram por que eu perco tempo falando tanto da Inglaterra, dos Estados Unidos, nos meus vídeos, e não me preocupo com as questões brasileiras mais importantes, como a greve dos caminhoneiros que está acontecendo agora. Me interessa profundamente perceber a facilidade com que certas coisas acontecem no Reino Unido, que tem um sistema, ou pelo menos em tese tem uma história de direito privilegiando muito mais o direito individual do que o Brasil. E a facilidade com que esse sistema foi pervertido me assusta, porque eu fico imaginando a facilidade que não seria para converter o Brasil numa Inglaterra agora, nesse sentido.